Agora me diz uma coisa, você ingere bebida alcoólica ou conhece alguém que não perde por nada uma bebidinha? O problema é quando esses golinhos, eles vão aos poucos se tornando um vício, né? No Brasil, o número de pessoas que consomem bebidas alcoólicas em excesso vem crescendo e com isso os problemas sociais também aumentam. Beber demais pode trazer uma série de problemas de saúde, como câncer, cirrose, entre outras doenças, além de destruir famílias e a vida social de quem bebe. E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, por isso aqui comigo está o psicólogo Antônio Gomes da Rosa, que vai nos explicar, afinal, o que causa essa dependência. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Bem-vindo novamente ao programa. Obrigado. E olha só, eu tenho certeza que quem está em casa deve com certeza bater essa dúvida. Quando que de beber socialmente pode se tornar um vício? Quando que é considerado vício? É importante atentarmos para a questão da frequência, da motivação e da quantidade, né? É um conjunto. A frequência, aquela pessoa que precisa beber todos os dias, né, ou bebe todos os dias, ela estaria num campo de vulnerabilidade. Tá? Porque se bebendo todos os dias vai gerando um hábito e com isso, em algum momento de estresse, de decepções, de algum problema emocional da sua vida, né, ou mesmo outros conflitos sociais, ela dá continuidade na bebida como forma de alívio para isso, então ela vai se encaminhando para o perigo, né, que nós temos do vício permanente e da doença se desenvolver. Também porque bebendo todos os dias, ela pode ir fazendo uma acomodação e enzimas também, né, do nosso organismo podem entender que esse álcool agora faz parte para o seu trabalho, fazendo com que ela então desenvolva cada vez mais a necessidade de beber. Mas necessariamente esse alcoolista, ele precisa beber todos os dias ou existem outros sinais que demonstram que não necessariamente você bebe todos os dias e pode ser alcoolista? Também aí nós temos a questão da frequência, né? Que não é todos os dias, mas essa pessoa tem a necessidade da bebida alcoólica para alguns eventos ou em algumas situações. Sempre que nós precisamos colocar a bebida alcoólica como um elemento essencial para darmos conta de algo, nós podemos nos considerar num quadro de risco, né? Agora, beber, nós não podemos ser falsos moralistas e hipócritas, né? Beber faz parte dos humanos desde que entendemos as civilizações, né? Onde tem humanos. A questão do beber passa por eu necessito, eu repito e eu intensifico. Como uma necessidade, né? Tem que Exatamente. ficar atento quanto a isso. Não pode ser uma necessidade, eu preciso disso por algum motivo. Inclusive, a gente estava falando nos bastidores sobre essa questão da identidade social, né? Muita gente assimila o fato de, se eu beber, eu vou ser a pessoa alegre, a pessoa extrovertida, porque muitas vezes é uma pessoa que já tem baixa autoestima, então é uma pessoa mais introspectiva. Então tem também essa questão de, opa, não vou parar de beber porque senão não vão me identificar mais, né? São os papéis sociais, né? Às vezes, para o alcoolista, o dependente etílico, o dependente da bebida alcoólica, muitas vezes ela está fazendo parte do papel social dele também, né? Então, o alcoolista, ele já não teria mais, ele já não saberia mais como estar em alguns grupos se não fosse pela bebida alcoólica. Aliás, muitos dos nossos grupos sociais, eles têm uma liga que dá conta deles, é a bebida alcoólica. Muita gente pode estar se perguntando agora em casa, aquele grupo que eu participo, se não tiver bebida alcoólica, o quanto que baixa a minha vontade de ir lá naquele grupo, né? Então tem que ficar atento a esses sinais, realmente. Esse é um dos. É um dos também. Tá? Esses papéis sociais também, essas representações, essa resposta social. E também os o adolescente sofre, né, muito com isso. O adolescente, claro, por quê? Porque o adolescente ele vive muito de imitação e identificação, né? Então ele tem que participar dos grupos. Então um adolescente não tem uma estrutura ainda moral e emocional para dizer para os amigos dele, não, eu estou aqui, eu não vou beber, mas eu estou aqui com vocês.
ele simplesmente vai pelo comportamento dos colegas, né? Nós podemos ir a um bar e temos até essa capacidade, se não somos alcoolistas, né? De dizer, olha, vou ficar com vocês, vou comer, vou tomar uma água. A pessoa tem que ter essa coerência e tem que saber lidar com essa determinada situação. E uma coisa é a questão dos prejuízos que pode causar, tanto para a família de quem convive com esse tipo de pessoa, quanto para os amigos, né? Que muitas vezes acaba ocasionando brigas, um ambiente que não fica agradável, né? A questão da bebida alcoólica, ela se estende, né, em muitos segmentos. Ela começa um processo de degeneração naturalmente física, né? Nós temos aí problemas seríssimos, principalmente hepáticos, né? O fígado também. E problemas, então, que vêm psicológicos, porque vai trabalhando as questões de resiliência dessa pessoa, ela vai se tornando mais frágil para dar conta das suas questões emocionais, ela vai ficando mais ansiosa, muitas vezes com comportamento neurótico acentuado. Os maridos ficam muito ciumentos, né? E o terceiro aspecto é o social, que inclui também o profissional, né? Pode afetar todas as áreas. Afeta o profissional fortemente, né? Quando a pessoa já começa a depender dessa bebida. Mas é no caso, quando a pessoa identifica que realmente está sofrendo com o álcool, como que ela pode buscar um tratamento? E ainda pergunto mais, quando a pessoa não está disposta a mudar o comportamento, mas a família sente que é preciso isso, como buscar ajuda? Certo. É implicante essa questão que tu traz da pessoa ser viciada, ser dependente, ou seja, estar com a doença instalada, mas ela não aceita e não busca o tratamento, né? Para isso nós temos um exemplo mundialmente com sucesso, que é os grupos de AA. Né? Desde 1900 e pouco, então, quando os grupos de AA são criados nos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos têm 30 e poucos mil grupos, né? E o sucesso é muito grande, por quê? Porque de alguma maneira eles vão dando continente para essas famílias que têm o paciente que ainda não quer o tratamento ou ainda não pode se tratar pelas suas negações. Tá? Então nós temos que buscar esses apoios que são continentes afetivos ou continentes sociais, como no caso do AA. Quando tu pega uma pessoa e leva ao psicólogo, e ela é um dependente químico, ela é um usuário de drogas ou de bebida alcoólica, e ela não quer se tratar, ela pode não se vincular à terapia e não evoluir, né? Então, nesse caso, nós precisamos dar entrada por ESFs, por ambulatórios, pelo CAPS ou por grupos de mútua ajuda, como é o caso do AA. Tá? Porque a pessoa precisa vir a se motivar para isso. Vamos aceitar que o dependente, ele já está tampando uma falta que ele tem. Então ele não pode deixar a bebida, porque fica uma dor, fica um buraco na vida dele. Então nós temos que cuidar com esses aspectos. Com certeza. Lidar com o tratamento, mas através de pessoas ligadas afetivamente ou socialmente que possam incluí-lo, né, nesse ambiente de tratamento. Tem que ser todo um conjunto, realmente. É um conjunto. Além do tratamento, as pessoas em volta têm que estar dispostas a realmente ajudar aquela pessoa. Muito, até porque o comportamento de um alcoolista é o comportamento de um vagabundo, é o comportamento de um sem vergonha. A gente confunde com falta de caráter muitas vezes. Por quê? Porque esse comportamento nos irrita, causa raiva. A gente insiste e a coisa recai, né? Então nós temos que também buscar uma ajuda para nós que vamos ajudar o alcoolista da nossa família. Com certeza, todos precisam, né? Todos. Porque afeta a todos. Muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que esclareceu Felicidades. muitas dúvidas. Obrigada mesmo.